Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos, nós continuamos estudando provas no processo penal e o nosso assunto de hoje, essa aula número 4, nós trataremos de dois assuntos, da confissão e do ofendido. Confissão, aquele ato em que o sujeito confessa o crime, vamos dizer o seguinte, e as declarações do ofendido, que seria o caso a vítima, servindo, prestando suas declarações, colaborando com a justiça, é um meio de prova também. Tá? Antes disso, senhores, eu quero ler para vocês, tá, o parágrafo 10 do artigo 185, que eu não coloquei na aula passada, estou colocando aqui agora, tá bom? É uma alteração que teve em 2016, em que o legislador agora determinou que do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. No interrogatório, seja ele na fase da delegacia, na fase inquisitiva, lá na prisão em flagrante, ou até mesmo na fase judicial, um ou outro, deve o delegado ou o juiz perguntar para o interrogando se ele tem filhos, tá? Sobretudo a idade, filhos, a idade, se o filho tem deficiência e se possui outro responsável pelo filho, sobretudo se a pessoa estiver presa. Essa alteração teve em 2016, eu deveria ter falado para você na aula de interrogatório, não falei, estou aqui sanando, então, esta lacuna, tá bom? Agora sim, confissão, tá? Natureza jurídica. Antes de mais nada, professor, o que é confissão? Confissão é o ato pelo qual o réu assume o delito, assume a infração penal. Ele aceita a imputação que lhe é feita. O Ministério Público denunciou o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo 155. Foi você o autor desse crime? Sim, eu estou fazendo uma confissão, tá bom? Tá? No que tange a natureza jurídica da confissão, ela é um meio de prova. Ela é um meio de prova porque o juiz pode usar a confissão para condenar o sujeito? Pode, claro que pode. O que não pode é o juiz usar só a confissão como meio de prova. Aí não pode. Tá certo? A confissão isolada não se presta para condenar alguém. Por exemplo, eu confessei e todas as testemunhas estão dizendo que não sou eu o autor do fato, que ela não reconhece este réu, como autor do fato. Mas eu confessei, pode o juiz, diante da confissão, condenar? Não, é falso isso. Por quê? Apesar de ser um meio de prova, a confissão deve ser analisada em comunhão com outras provas. Está em harmonia com outras provas? Sim. Estou confessando e também tem outras provas. Tem testemunha, tem perícia no local do fato, comprovando as minhas digitais, aí a confissão pode sim ser utilizada pelo juiz, porque não está sendo isolada, mas é um meio de prova, tá bom? Nós temos várias espécies de confissão. Nós temos a extrajudicial ou judicial e judicial. A extrajudicial é aquela confissão feita fora do processo. Por exemplo, imagina que eu sou um servidor público e estou sendo processado administrativamente, por exemplo, num PAD, num procedimento administrativo disciplinar, pela prática do crime de peculato, porque eu peguei o computador que estava sob minha guarda, tá bom? Que eu tinha posse. Nesse PAD, eu confessei. Eu estou fazendo a confissão judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. E a confissão judicial é aquela que o sujeito faz perante o juiz na fase judicial. A confissão na delegacia também é extrajudicial. Mas, professor, não seria judicial porque está confessando para a autoridade policial que serve, que faz parte da polícia judiciária? Ó, pegadinha. A confissão feita perante a polícia judiciária é judicial. Falso. A polícia judiciária é fase pré-processual, é fase do inquérito, é extrajudicial. Tá bom? Confissão simples, agora a classificação, confissão simples, é aquela em que o sujeito confessa a autoria do crime sem acrescentar nenhuma outra informação para beneficiar. Foi você o autor do furto? Sim. Não estou dizendo que furtei porque estou em estado de necessidade. Simplesmente assume os termos da acusação.
A confissão qualificada é aquela que o sujeito aceita os termos da acusação, mas acrescenta uma informação para beneficiá-lo. Foi você que atirou no João da Silva? Sim, vírgula, mas atirei em legítima defesa. O sujeito confessa, mas traz uma informações para justificar ou para tentar aí cavar, comprovar uma excludente de licitude. Ele tem que, na maioria das vezes, provar, tá bom? Confissão complexa é quando tem 2 crimes e o sujeito assume todos eles. Estou sendo acusado de um furto e de uma ameaça, tá certo? Eu assumi tanto o furto quanto a ameaça, eu fiz uma confissão complexa. É quando o fato envolve mais de um crime e ele assume todos os crimes. E se ele assumir só um, professor? Aí é a confissão simples, tá bom? Confissão delatória, cuidado com isso. Confissão delatória, já caiu em prova. Confissão delatória é aquela em que o sujeito confessa e entrega o seu colega. Eu e você, autores de um crime de furto, eu confessei e falei, tem fulano de tal também. Isto é uma confissão delatória. Então, cuidado, hein? É só colocar aqui a questão. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. Confissão qualificada é aquela em que o sujeito confessa o crime e entrega o seu comparsa. Falso, porque aí é confissão delatória. Confissão qualificada é aquele sujeito que confessa o crime e acrescenta uma informações para beneficiar de uma excludente de ilicitude. Tá bom? Valor da confissão. Tem valor? É um meio de prova, né, professor? Tem valor a confissão? Tem. Letra A, valor absoluto. Falso. O valor é relativo. Ou seja, o juiz deverá analisar a confissão, valorar a confissão em conjunto com outras provas. De forma que, se eu confessei um crime, todas as provas estão demonstrando que não sou eu o autor, o valor da confissão não é suficiente para me condenar, porque não é valor absoluto, não é valor relativo, tá bom? Questões como essas, assim, alternativa como essa. A confissão dispensa outro meio de prova. Falso, não dispensa porque o valor não é absoluto, tá bom? Silêncio, sujeito que mantém silêncio. Ele ficou em silêncio. Caracteriza a confissão? Não, porque nós vimos até no interrogatório que o silêncio do acusado não importará a confissão e nem pode ser analisado em prejuízo da defesa. O silêncio não significa confissão, tá bom? Divisibilidade. A confissão ela é divisível e retratável. Divisível por quê? Imagina os senhores que eu confesso que furtei o supermercado, mas eu falo, uma confissão qualificada, que eu furtei porque eu estava em estado de necessidade. Não consegui comprovar o estado de necessidade. 2 partes. O juiz pode acreditar na primeira e rejeitar a segunda, porque ela é divisível. Não é assim, ou o juiz acredita em tudo ou rejeita tudo. Não, o juiz acreditou. Por exemplo, deu valor à minha confissão de que fui eu o autor do furto no supermercado, mas não deu crédito a alegação de estado de necessidade. Cuidado. Retratabilidade. Isso aqui, a confissão, ela pode ser retratada. O que é retratar? Mudar de ideia. O sujeito confessou lá para o delegado e depois chegou no juiz e falou, não, doutor, na verdade não fui eu só fui lá porque eu queria... não queria ficar preso, o delegado falou para mim que se eu confessasse, ele ia me soltar, pedir para lá. Não interessa a motivação, tá? O que interessa é que a confissão é retratável, retratabilidade. Então, a confissão é divisível e retratável. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. A confissão é indivisível e irretratável. Falso. Pode dividir, acreditar numa parte ou em outra, e pode mudar de ideia. Professor, nessa situação de mudar de ideia, imagina que o sujeito confessou na delegacia. E aí ele muda de ideia lá perante o juiz, na ação penal. Tranquilo. Professor, isso é retratar, não é? É. Mas pode também, professor, porque nós sabemos que o réu pode ser ouvido várias vezes. Lembra? Que o juiz pode ouvir mais de uma vez o réu. Imagina, senhores, que o juiz ouviu o réu aqui,
Depois, antes da sentença, o réu quis depor. O juiz ouviu de novo. Ele confessou aqui e retratou aqui. Pode? Pode. Então, não é verdade dizer que a retratação da confissão só é possível ser feita entre a fase do inquérito e juiz, ou seja, só é possível retratar a confissão feita perante a autoridade policial, sendo a retratação perante a autoridade judiciária. Falso. É possível a retratação aqui, é possível a retratação aqui, ó, o sujeito confessou no inquérito e mudou em juízo. Pode? Pode. É possível a retratação aqui, o sujeito confessou no inquérito, o delegado resolveu ouvir ele de novo e ele negou, retratou. Pode? Pode. Eu posso ter retratação aqui, ou entre as fases do inquérito para o processo, tá bom? É retratável, não interessa. Agora, depois que foi condenado, meu irmãozinho, entendeu? Aí não adianta, porque aí ó, já encerrou a instrução, tá? Aqui, ó. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância. Esse é o valor da confissão. O valor da confissão é relativo, porque o juiz deve confrontar, deve analisar a confissão com outros meios da prova, para ver se tem compatibilidade. Para aí. As testemunhas estão dizendo que quem furtou é um cara careca e feio. Agora aparece você aqui, Marcelo, dizendo que é o autor do furto. Ou seja, você não é careca e nem é feio. Então não há compatibilidade entre a minha confissão e as demais provas, tá certo? Cuidado com isso, né? O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Vejam, senhores, que eu risquei aqui, porque esta parte não foi recepcionada pela Constituição Federal. Se aparecer desse jeito para você na sua alternativa, você coloca um F, é falso. Porque o que interessa é isso aqui, ó. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O silêncio não interpretará não enseja a confissão e nem pode, e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Este está valendo. Esse negócio de mais poderá constituir elemento para a formação e convencimento do juiz, falso, porque senão está dizendo o seguinte, aquele exemplo que eu falei para você. Duas testemunhas falam que sim, duas testemunhas falam que não. Está empate? Duas testemunhas falaram que viram o marciano furtando a vítima. Duas disseram que não foi ele. Bom, estamos em empate. Como eu fiquei em silêncio, pode o juiz interpretar o meu silêncio em meu desfavor, em meu prejuízo? Não. Essa parte não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá bom? A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Está dizendo o seguinte, o cara que confessou fora da delegacia, ele também vai ser perguntado lá no juiz, se ele confirma ou não a confissão. E se ele não sabe assinar, consta no termo. É isso, tá? A confissão será divisível. O que a prova vai trazer para você? Indivisível. Falso. É divisível e retratável. E irretratável. Falso. Divisível e retratável. Sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ou seja, né, é divisível. Foi você que furtou o supermercado? Sim, mas porque eu estava em estado de necessidade. O juiz pode acreditar só numa parte. Tá? Ele divide. Acredita numa parte e rejeita o outro, aí, de acordo com as provas. Tá bom? Terminamos, então, a confissão. Agora, ofendido. Ofendido. Quem que é ofendido? Ofendido é a vítima. Vítima no processo penal. Interessante, só um breve esclarecimento, senhores. Antes, esse meio de prova era chamado assim, das declarações do ofendido. Hoje, o CPP fala do ofendido. O ofendido hoje, no Código do Processo Penal, ele é um meio de prova? É um meio de prova. Porque se eu praticar um furto contra você, um crime contra você, ninguém melhor do que você para contar as características do autor do fato. Tá certo? Então, é um meio de prova. Agora, senhores,
também é, cuidado com isso, a vítima, o ofendido, também é sujeito de direito. Se colocar na sua prova, no seu exame, que a vítima é apenas meio de prova, não sendo sujeito de direito, falso. É um sujeito de direito. O que é sujeito de direito? Aquele que a lei previu algum direito. E para a vítima, que é ofendido, a lei previu alguns direitos. Por exemplo, tem direito de sala separada, para não ficar junto com o réu lá no dia da audiência, esperando a audiência. Tem direito de tratamento multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Tá certo? Tem direito de ficar sabendo do dia da audiência, tem direito de saber se o réu saiu da prisão ou se foi preso. Então, hoje, o ofendido também é sujeito de direito. Feito esse breve, vamos lá? Não comparecimento. Senhores, nós veremos, na próxima aula, sobre testemunhas. Lá nas testemunhas, cuidado, pessoal, ofendido é testemunha para o CPP? Não. Testemunha é aquele que viu ou ouviu falar sobre o fato. Presenciou o fato, é testemunha. Ouviu falar do fato, é testemunha. Vítima é quem sofreu o crime. Tá certo? Para a testemunha que não comparece na audiência, a testemunha sofre as seguintes penalidades. Leva uma multa de 1 a 10 salário mínimo, pode responder por desobediência, tá certo? Paga as despesas do oficial de justiça com a condução coercitiva e é conduzida coercitivamente. 4, nós falaremos com detalhe na próxima aula sobre testemunha. Não comparecimento da vítima, no dia da audiência, você é vítima, você recebeu uma intimação para ir no fórum, você não foi. O que eu levo, professor? Eu sou multado e eu respondo por crime de desobediência? Não. Você vai ser apenas sofrer uma medida chamada condução coercitiva. A viatura da polícia vai te buscar. Só. Entendeu? Cuidado. Então, questões como essa. Sobre a prova indica a alternativa correta. O não comparecimento da testemunha na audiência acarretará a aplicação de multa, crime de desobediência, crime de condução coercitiva, pagamento de despesa. Falso. Somente condução coercitiva. Tá bom? Questionamentos. A vítima, ela é questionada sobre o fato. Nós veremos um artigo sobre isso. Sobre o autor, as características, como que foi o crime, etc. Tá bom? Pode ser que a vítima, no dia do depoimento, ela tenha... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar
grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.